Olá, amigos, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar fazendo os nossos estudos sobre o livro Desafios da Educação. Quem vem nos acompanhando vai ver que a gente fez uma referência sobre a pergunta de número 23. O livro Desafios da Educação é um livro só de perguntas e respostas que o Raul Teixeira faz para o espírito de Camilo. E o Camilo vai respondendo que é para nós uma orientação extremamente significativa na condução dos nossos relacionamentos nos lares, com os filhos, crianças, jovens, adultos, relacionamento conjugal, e nós estamos trabalhando a fase da adolescência. Na pergunta de número 23, como devem agir os pais perante o jovem que começa a usar drogas? Quem acompanhou o vídeo anterior, a gente fez a colocação, eu coloquei que a gente iria dissecar. Nós falamos primeiro sobre a questão da droga, a droga ilícita, e a gente citou alguns exemplos breves, mas para saber como que nós iremos nos contextualizar, nos posicionar diante desta droga. Mas a gente vai falar agora, usando a mesma pergunta, como devem agir os pais perante o jovem que começa a usar drogas, mas agora a gente vai falar do álcool, porque é a droga lícita, é a droga permitida. Mas por que eu dissequei? Porque a resposta, o espírito de Camilo, ele coloca para nós, tanto para a droga e depois ele faz referência ao álcool. Então, quanto no álcool, na resposta, seja da droga lícita ou a ilícita, ele coloca que vale a pena uma pausa para meditar. Se não fomos nós os responsáveis, se não foi a gente que levou essa droga para dentro de casa. Bom, quando a gente pensa no álcool, avaliemos então, pausa para meditar. Ele fala, muitas vezes a droga vai representar uma fuga aos atormentados em si mesmos, desassistidos no lar, desacompanhados do acompanhamento, desacompanhados da presença dos pais, da família, dos irmãos. Então, muitas vezes vai utilizando o álcool, e agora estou ficando preso apenas à questão do álcool, porque ele vai falar dos tratamentos que podem ser feitos. Então a gente faz referência à droga, mas a gente faz referência ao álcool, que é essa droga que entra dentro da nossa casa, só que tem o nosso aval. A gente começa devagar. Aí a gente, eu estou falando no papel de pais. E aí a gente começa trazendo assim, é só o final de semana, só no aniversário, só no Natal. Depois começam a aparecer outros eventos, devagarinho nós vamos avalizando a entrada do álcool. Entra uma cerveja aqui, entra um vinho acolá, entra uma champanhe, depois vem um conhaque, depois vem um uísque, depois vem uma cachaça, devagarinho. As pessoas presenteiam com álcool, presenteiam. Eu não preciso te dar veneno de presente, gente. Se nós não tivermos nada para dar, dê um abraço. Se não tivermos nada para dar, dê um abraço. Não presenteie com o álcool. Muitas vezes você não aceita o álcool na sua casa, mas você dá de presente para um amigo. Ô, gente, ele gosta tanto, eu vou dar um uísque para ele. Às vezes você ganha da empresa, você não bebe, mas você ganha da empresa no Natal, numa comemoração, um funcionário de destaque, você ganha da empresa, você não bebe. Se você não bebe, você vai presentear outro, se você vê que é prejuízo para você. Ou então você não bebe, mas monta lá na sua casa, no cantinho, um barzinho. Para que você vai montar o barzinho? Então, quando ele coloca lá, muitas vezes o álcool, a droga, pode representar a fuga atormentada do jovem, a fuga atormentada do filho, mas muitas vezes pode representar a fuga dos pais, a fuga do convívio, a fuga do diálogo, a fuga da presença.
Ah, não, eu vou montar um barzinho, que aí eu coloco lá e fico ali. Quando você monta o barzinho na sua casa, você muitas vezes facilita no encontro desse barzinho desencarnados que ficam por ali, porque já sabe que tem o depósito do álcool dentro de casa. Você pode não beber, ou você pode beber de vez em quando, muito de vez em quando. E aí monta o barzinho lá, só que tem desencarnados que estão ali. Ah, mas ficam presos no barzinho, eles ficam aguardando a oportunidade. Quem vai colocar isso para nós? André Luiz, no livro Sexo e Destino. Quem tiver a chance de ler o livro, vai ver essa colocação quando ele falar do personagem Gilberto. Gilberto, ele senta e vai ler o jornal. Ele não tinha envolvimento aprofundado com o álcool, mas gostava de vez em quando. E aí a entidade chega para ele e fala que quer beber. Como ele já estava numa sintonia, num padrão vibratório não muito elevado, não estava envolvido com pensamentos dignos, aí ele começa a escutar a entidade, de repente ele vai lá no barzinho da casa dele, abre, tira, toma. Na hora que ele está bebendo, o desencarnado vinculado ao álcool chega a boca junto no copo. Quando termina, passa um outro desencarnado, amigo deste, e chama, este que está aqui chama aí, chega aí, esse aqui é dos nossos. Esse é dos nossos significa aceita a sugestão. Chegou um outro. Aí na hora que chega esse aqui, chega e fala, olha, vamos tomar outra? Por quê? Porque agora chegou outro sedento. Seu Gilberto resiste, depois vai lá, levanta e toma a segunda dose. Então vocês estão entendendo como que funciona a presença espiritual? Tanto que aqui em meio ao tratamento, ele coloca para a gente ficar atento aos nossos posicionamentos, se nós não somos aqueles desafortunados que trouxemos o vício para dentro de casa, favorecemos o tormento dentro do núcleo familiar, favorecemos. Muitas vezes não nos atentamos para as companhias, saídas e entradas dos nossos filhos, nem em casa, nem com quem eles estavam, e aí a gente foi descuidando das pequenas observações, e quando nós acordamos, eles já estavam envolvidos com o vício, aonde socialmente é aceito em qualquer ambiente. E aí, o que o espírito de Camilo coloca? Descobrimos que o filho está envolvido, fizemos a autoavaliação. Não somos os promotores, não somos aqueles que estão alimentando esse vício nos nossos filhos, seremos aqueles que vamos ajudá-los a sair da droga ou do álcool, da droga ilícita ou do álcool, que é lícito, porque nós não promovemos nenhuma das duas. E aí ele fala da importância das casas espíritas, da importância das orientações, dos grupos de fraternidade, da orientação fraterna. Ele vai falando da fluidoterapia, ou seja, o passe, das reuniões de desobsessão, que muitas vezes aqui ele está envolvido, mas que a gente não descuide do convívio, não descuide do diálogo. Mas, aí ele até cita também sobre a questão do Al-Anon, do AA. Ele fala do AA, depois ele fala do Al-Anon. O que é o AA? Grupo de Alcoólicos Anônimos, que se disponibilizam a se ajudarem a sair do vício. Se disponibilizam. Os grupos de AAs têm ali também no seu contexto os Al-Anons, que são grupos de familiares dos alcoólicos anônimos. E tem ali também os Alatins, que são grupos de filhos, principalmente crianças e adolescentes, dos familiares alcoólicos. E aqui a gente faz uma distinção dos termos alcoólico e alcoólatra. Embora muitos ainda usam o termo alcoólatra, alcoólatras anônimos,
aquele cara é um alcoólatra, aquela mulher é uma alcoólatra. Hoje a gente não usa mais o termo alcoólatra. Por quê? Porque alcoólatra significa que estão idolatrando o álcool, e alcoólico significa que são doentes do álcool. É diferente. Mas, quando a gente pensa no movimento espírita, estou colocando o movimento espírita porque ele tem um arcabouço teórico, uma bagagem explicativa, um arcabouço de trabalho que não falta nas instituições e pode direcionar o pensamento e as energias daquele que está envolvido com o vício de qualquer espécie nesse momento da questão do alcoolismo. Então, outras religiões também têm seus movimentos? Tem. Não estou aqui para validar ou invalidar, até porque eu não conheço. Eu estou fazendo referência ao movimento que a gente está envolvido. Mas os seus grupos têm também as suas atividades aonde querem ajudar as pessoas a saírem das suas viciações. Mas é importante a gente ficar atento a algumas informações quando a gente pensa na questão de trabalhar com o usuário. É muito comum a pessoa ter as suas explicações. Ah, eu bebo socialmente. Ah, não, eu bebo, mas assim, de vez em quando eu excedo. Então, veja bem, eu vou fazer aqui um gráfico que na realidade eu estou tirando de um livro que se chama Alcoolismo Hoje. Esse livro, Alcoolismo Hoje, do Sérgio Paula Ramos, da editora Artes Médicas, ele trabalha para a gente num gráfico aonde ele vai dividir quem são os usuários. Ele vai dividir em quadrantes os usuários de álcool. Mas ele se baseia numa pesquisa de um professor britânico, Edvard, da Universidade de Londres, Griffith Edvard, da Universidade de Londres, e ele coloca, aliás, é ao contrário, é Edvard Griffith, e ele coloca para nós sobre a divisão daquelas pessoas que estão envolvidas com o álcool. Ele faz um círculo e ele coloca em quadrantes. Ele coloca quadrante A, quadrante B, quadrante C e quadrante D. Então, ele divide os alcoólicos em 4 grupos distintos. Primeiro, ele coloca este aqui como sendo o alcoólico social. Quem está envolvido no quadrante A é aqueles que se dizem alcoólicos sociais. O que é o alcoólico social? O alcoólico social é aquele que bebe literalmente quando há algum movimento social. O próprio nome está dizendo para nós. Ele é alcoólico social. Se tiver um evento, ele bebe. Ele não excede, ele não deixa de beber, porque tem um evento. Então, ele não vai deixar de beber por ele ser um alcoólico social. Se na sexta-feira ele sai para encontrar com os amigos, ele vai lá e bebe um copo, 2, uma latinha, 2, ele não deixou de beber. Mas ele não agrediu as relações ali, nem as relações sociais, nem familiar, quando ele retorna para casa, ele não agrediu, mas ele é um alcoólico social. Se daí a 2 semanas, 3 semanas, não tiver evento nenhum, ele também não bebe nada. Aí passam 2 meses e ele resolve ir lá, tem um aniversário. Ele vai lá e bebe também um pouquinho, sem agredir nada, sem mudar os seus trejeitos, sem mudar as suas maneiras, sem mudar o seu humor. Ele é um alcoólico social. Ele bebe um pouquinho, agradou. Se sentiu, quer dizer, agradou para as relações, se sentiu agradado com aquilo que fez, ele é um alcoólico social. Nós temos no quadrante B,
o alcoólico problema. No quadrante B nós temos o alcoólico problema. Por quê? O alcoólico problema, ele é aquele que, aonde ele beber, ele vai provocar algum mal-estar. Ah, mas ele se envolve com o ambiente social? Se envolve. Mas ele vai excedendo. Ali, ele sai depois dirigindo o carro, porque o quadrante A, se ele estiver de carro, ele sabe que ele vai para um evento, ele não vai dirigir. Ou ele estará com alguém falando, não, então eu não vou de carro não, porque hoje à noite tem aniversário e tal, e eu vou. Ou ele está com alguém e ele vai entregar a chave para aquela pessoa, porque ele é do quadrante A. Ele é um alcoólico social e não provoca problema de espécie nenhuma. Ok? O quadrante B, ele bebe, provoca o problema. Depois dali ele fala, só um pouco, não tem problema, já sai dirigindo. E tem problema, principalmente nós estamos falando de tolerância zero hoje, por quê? Porque altera os reflexos. Se já alteram os reflexos na relação de quem está dirigindo, pode alterar a visão, pode alterar o raciocínio, pode ele achar que dá para passar um cruzamento, pode ele achar que dá em relação àquela velocidade, ele começa a provocar problema. Se ele está num evento com a esposa ou com o filho, ele diz, não, deixa que eu dirijo. Ele acha que ele está em condições. A hora que a outra pessoa vai falar, não, mas eu levo o carro, pai. Se ele tiver com um filho, ô pai, deixa que eu dirijo, eu não bebi nada. Então, não, pode deixar que eu dirijo, que eu estou em condições. Já começou o problema. Ele está com a esposa, ele já começa, não, a esposa não pega no meu carro, não, eu mesmo dirijo que eu estou bem. Começou o problema. Muitas vezes está com a esposa, está com criança, problema. Às vezes ele está num evento, olhou meio de lado, ele já começa a achar que está falando mal. Você vê como é que começa a exceder? Vocês estão percebendo isso? Esse é o alcoólico problema. Ele não é um viciado no álcool. Ele não é um viciado. Mas quando ele bebe, ele provoca mal-estar. Tá claro isso aí? Aí nós temos aqui no quadrante C. Nós temos aqui o dependente. O alcoólico dependente. Esse é o viciado. Ele começou socialmente, provocou problemas em determinados ambientes, hoje ele é dependente. É difícil você encontrar algum dependente que nunca, escutem, nunca apresentou problema relacionado ao álcool. Ah não, ele veio do alcoolismo social para a dependência sem apresentar problema. Não tem jeito, gente. Ele vai excedendo. Depois disso, ele se torna dependente. Quem é o dependente? Ele começou numa festa, 2 meses depois em outra. Depois que não tinha festa, ele resolveu tomar com os amigos. Depois que não tinha nem a festa, nem os amigos, ele continuou bebendo. Muitas vezes com os amigos, ele já provocou problema naquela reunião. Hoje não tem festa, não tem amigos, não tem nada, mas ele leva para dentro de casa, ele bebe ainda que seja sozinho, mas ele não deixa de beber. Ele fala assim, ah não, eu bebo pouquinho, mas só socialmente, quando, assim, só quinta, sexta, sábado, domingo. Ô, gente, quinta, sexta, sábado, domingo não é bebida social. Ele bebe ou acompanhado ou sozinho. Ou com tira-gosto ou sem tira-gosto. Se tiver gente visitando na sua casa, se não tiver gente visitando. Ele está vendo futebol sozinho, ele está bebendo. Ele está vendo futebol acompanhado, ele está bebendo. Depois acaba bebendo de casa, ele sai, compra mais. Ele já não dá conta de ficar. Ele já não dá conta de ficar. E aí, nós temos nesse gráfico aqui, um aumento. Nós temos aqui um aumento. Quanto mais aumenta o problema, veja bem, aqui nós temos aumento
do problema. Quanto mais aumenta o problema da dependência, mais aumenta o quê? Mais aumenta o álcool, ou seja, a quantidade. Está ficando claro isso aí para vocês? Veja, vai aumentando os problemas dele, vai aumentando a quantidade de álcool que ele usa. Este é o alcoolista dependente. E aqui, nesse mesmo gráfico, nós vamos encontrar o quadrante D. O quadrante D é aquele que está envolvido com o álcool, porém, ele é um alcoolista que a gente chama de virtualidade gráfica. Virtualidade gráfica. Então veja, como que funciona na virtualidade gráfica? Aqui olha, quadrante D é o alcoolista também, mas ele entra na virtualidade gráfica. Na virtualidade, mas quem é esse alcoolista que o Dr. Edvard Griffith coloca para nós, professor da Universidade de Londres, que o Sérgio Paula Ramos coloca no seu livro O Alcoolismo Hoje? Quem é esse alcoolista da virtualidade gráfica? É aquele que bebe, teve um evento, ele bebe, mas ele bebe um pouquinho, menos ainda que o bebedor social, porém, semana que vem tem outro evento, ele não bebe. Então ele bebeu, por exemplo, em março. Aí, abril teve um evento, família, um final de semana, reunião da família lá na Páscoa, ele... Aí em junho veio a festa junina, ele não bebeu nada. Em setembro veio um jogo de futebol, ele pegou e resolveu tomar um copo. Aí dezembro veio, aí não bebeu em outubro, novembro, dezembro veio o Natal, ele não bebeu nada não. Aí virada de ano, vai ter champanhe, não bebeu nada. Final de janeiro, ele resolveu tomar uma tacinha de vinho. Em qual evento? Nenhum, não tinha nada, ele resolveu por conta dele. Ele é da virtualidade gráfica, ele não bebe socialmente, não bebe socialmente. Não causa problema quando bebe, não se torna dependente e bebe quando ele está afim, sem exceder em nada, independente do local em que ele esteja, muitas vezes com intervalo, 2, 3, 4 meses entre meio copo, um copo até, entenderam? Virtualidade. Onde que você encaixa esse sujeito? Na linha da dependência alcoólica? Em lugar nenhum. Nem bebedor social, nem bebedor problema, nem bebedor dependente. Ele é o bebedor da virtualidade gráfica. Inclusive eu estou usando o termo bebedor porque no livro eles utilizam esse termo bebedor. Eu estou usando aqui o alcoólico no gráfico, mas no livro eles falam do bebedor. Ok? Veja bem, esta pessoa que está envolvida, independente, aí vem a questão espiritual. Independente de qual quadrante ele se enquadra, qual quadrante ele se encaixa, qual quantidade que ele bebe, independente, é um problema do lado espiritual. Quem vai colocar isso para nós? Capítulo 4 do livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, o André Luiz conversando com o médico Henrique de Luna. Se vocês quem não tiver lido o livro, se pegar só o capítulo 4 já vai entender. Porque o médico Henrique de Luna conversando com o espírito de Clarencio e André Luiz, quando ele vem com o estetoscópio, vai examinando o André, fazendo exames e tal, o André Luiz há pouco tinha acabado de sair das regiões
de sofrimento lá do umbral. E aí vai falando, que pena, vai falando com ele assim, ô meu filho, que pena que você veio pelo suicídio. E aí o André fala, suicida eu? De forma nenhuma. Só que eles vão discutindo os motivos pelo qual o André desencadeou por suicídio, entre eles o álcool. Aí o André coloca o quê? Mas eu bebia ali socialmente. Ele não era o dito viciado no álcool, porque o social, ele não é um viciado. Ele bebe em determinados eventos, sem exceder, sem provocar problema, ele não é um viciado. Mas aí o médico coloca para ele, o álcool faz mal. E colocando nesse aspecto, dizendo que, olha, é médico, ele sabe que o álcool faz mal. Não existe assim, mas aquela quantidade. Não existe essa quantidade que vai fazer bem. Não é isso, não. Se tem álcool, não vai te fazer bem. Independente se está no quadrante A, no B, no C, no D, mesmo que esteja na virtualidade gráfica, mas qual é a necessidade? Existem N bebidas que não fazem mal, que a pessoa pode usar. Em meio a esse movimento, nós vamos ver nas obras, no livro Memórias de um Toxicômano, do Marcos Ferreira, é o médium que psicografou Memórias de um Toxicômano. Lá ele fala da droga que agride a criatura e ele fala do álcool que agride a criatura. Nós vamos ver no livro Comunidade Educacional das Trevas, a médium Eliane Macarini, de São Paulo. Ela fala do trabalho dos espíritos envolvidos com as trevas, levando para os ambientes sociais, inclusive as escolas, tanto que o livro se chama Comunidade Educacional das Trevas, inclusive as escolas, fomentando a mente de docentes e discentes, ou seja, de professores e alunos, para o uso do álcool e da droga. Então, é sempre um prejuízo. É sempre um prejuízo. Então, o que a gente puder fazer para se libertar do uso da droga, melhor que o façamos. Sejam elas lícitas ou ilícitas. Porque é sempre para nós um benefício. E aí quando vocês perguntam assim, mas como fazer para a gente se libertar? Veja, estes vícios, quando falamos de drogas lícitas ou ilícitas, é mais fácil a gente se libertar delas do que a gente se libertar dos vícios. A gente se libertar do ciúme, da inveja, da maledicência, é muito mais difícil do que a gente se libertar desses. Então, façamos o melhor que a gente puder. Cuidemos do nosso corpo, porque a gente facilita a nossa mente para cuidarmos todos do nosso espírito. Aliás, esse é o foco nosso aqui da Terra. Ok? Era isso aí que a gente tinha para trazer. Espero que tenha valido a pena. Boas reflexões, boas pesquisas e até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.